Paraíba que dá certo de hoje está mostrando uma revolução na educação para a vida, fornecida por policiais militares a crianças e jovens em escolas de todo o estado. É o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A Tenente Dayana é uma das policiais que faz parte dessa coordenação do PROERD aqui na Paraíba. Como é que começou essa ideia de colocar esse conteúdo dentro do currículo das crianças? Bem, o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ele deriva do programa americano DARE, lá nos Estados Unidos. Começou em 1983, no Departamento de Polícia Escolar, e o sucesso foi tremendo, assim. Então, em cerca de 10 meses, eles já estavam em todos os estados, lá nos Estados Unidos. E em 1992, esse programa foi apresentado ao Brasil e chegou à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em 1998, nós tivemos a nossa primeira turma de instrutores aqui na Paraíba e no ano de 2000 iniciamos essas atividades nas escolas. Naquele período existia um outro contexto social, então a polícia entrar na escola para falar sobre as questões de prevenção às drogas naquele momento foi um desafio para os militares daquela época, Então a gente tem aí precursores daquele período. E a ideia é justamente essa, uma questão psicológica de ser o educador social, o policial militar que vai estar em sala de aula levando esses conhecimentos para as crianças. Quais são os resultados que a gente pode mensurar aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba, desde 2000 até 2016, nós temos aproximadamente 185 mil crianças e jovens formados nos nossos currículos. Nós começamos a trabalhar na educação de adultos há cerca de 2 anos e meio. Então não é só as crianças que têm esse conteúdo do PROERD? Os pais também, Então todas aquelas pessoas que são responsáveis pela educação de uma criança podem participar desse curso que a gente oferta nas escolas, em igrejas. Então nós temos também essa nossa linha que tenta resgatar o valor da família, a importância dos pais acompanharem a vida dos filhos e entender o contexto, o mundo, as músicas, as companhias que os filhos têm, tentando evitar que esse jovem, ou criança, adentre ao mundo da violência. Além do PROERD, tem também a Ronda PROERD. A Ronda PROERD. Que já é uma extensão do programa. PROERD. Então, durante 15 anos, o PROERD atuou de forma exclusivamente voluntária, Então, os policiais, no seu horário de folga, eles se dirigiam até as escolas, ministravam as aulas, recebiam uma gratificação por isso, mas era no seu horário de folga. Então, o impacto é diferente, de chegar uma viatura com um policial. E há um ano, nós começamos em junho de 2015 a Ronda PROERD aqui na capital, onde o policial militar ele tem como função, primeira função dele, a questão de ser um instrutor PROERD. Então nós unimos policiamento comunitário com a metodologia do PROERD. E tem sido assim maravilhoso, Nós somos muito bem recebidos nas escolas. Como você pode ver, os alunos gostam bastante. É uma festa. Então, nós temos resultados muito positivos da Ronda PROERD e hoje nós estamos em 9 bairros aqui da capital, atendendo 64 escolas, Então, essas 64 escolas já receberam pelo menos uma visita, E muitas já tiveram crianças formadas nos nossos currículos. A Ronda também entra em contato diretamente com os pais, Isso. O que vocês ouvem dos pais, assim? Como eles recebem o programa? Olha, é muito gratificante. Então, assim, o que nós sentimos é um resultado direto do nosso trabalho, Então, nós escutamos que as crianças, elas estão mais responsáveis, conscientes, próximas dos pais, porque o que a gente mais tenta resgatar nas famílias é o diálogo, Então a gente... muitas famílias não há esse diálogo? Não, por N motivos. Porque o pai trabalha muito, às vezes, para prover, tentar conseguir pagar uma escola melhor, pagar um material melhor, às vezes trabalha o dia inteiro, chega tarde em casa, Então, o diálogo, quando ele é fortalecido, a gente aproxima as famílias, Então, aquele filho que ele acha que ele não tem para quem perguntar, que ele não tem para quem ele recorrer no horário de perigo, ele começa a entender que ele tem uma rede de apoio. Então, eles têm os pais, os professores, os diretores e o próprio policial, que passa a ser um novo amigo para ele, Além da cartilha, tem muitos recursos audiovisuais que o PROERD
disponibiliza para os educadores. No caso, o Cabo Genivaldo está aqui com 2 personagens que são usados principalmente por crianças menores, né? Exatamente. Nós utilizamos desde das CREs até o 3º ano do ensino fundamental. Quem são eles? Aqui nós temos o representante, que é conhecido como Dari, até em outros países, e aqui no Brasil é conhecido como Léo, onde tem a história do Léo e nós contamos para as crianças em um momento bem ímpar, um momento bem lúdico. Que é o momento que você, inclusive, consegue aproximar as crianças do policial, né? Exatamente. A gente busca a empatia para trazer o currículo, né, e o conteúdo, o conhecimento, para que eles, desde o início, comecem a ter a consciência e o pensamento crítico de acordo com a oferta ou a questão que eles se veem em dificuldade, mesmo sendo os pequenininhos. Qual é o enredo da história com os 2? O enredo da história é que temos o Léo e a mãe do Léo. E aí nós falamos para a criança a questão da obediência, de ficar longe do vilarejo, porque os caçadores podem querer fazer algum mal ao Léo. E aí Léo, em certo momento, o primeiro passo, acaba se distanciando da selva, lá no continente da África, e chega perto do vilarejo. E aí acontece algo de mal ao Léo. Os caçadores o colocam em uma jaula. Então é uma questão de dificuldade e que a gente coloca o personagem, um menino, que ajuda Léo a salvar. Já trazendo eles... é um dos participantes, dos alunos? Geralmente a gente traz eles para a história como se colocasse, né, visualizando aquela história que eles eram um menino, ou seriam os meninos ajudando o Léo. Então tem todo o envolvimento da turma. Beleza. Além dos fantoches, tem também os cartazes, e com esses cartazes você consegue transmitir mensagens muito importantes. Sim, né? Com certeza. Nós iniciamos, certo, com esse cartaz onde falamos sobre a questão de regras, né, o porquê dos combinados de sala de aula, que é uma regra, e aí nós fazemos um paralelo dizendo que na sala tem combinado. Combinado é uma regra. E para nós adultos, as nossas regras recebem o nome de leis. E começamos a falar sobre as leis de trânsito. Dentre elas, usando o método, né, do pensamento, formando a consciência crítica deles, nós perguntamos qual o tipo de placa, o que fazer de acordo com tal placa, qual sinal de trânsito e o que é a regra. E essa é só uma introdução para temas até mais fortes, né, que fazem parte do cotidiano. Exato. Nós começamos com uma mensagem, com conhecimento mais leve, acostumado no dia a dia deles, até pelo trajeto que eles vêm até a escola, e aí vamos formando aquela proximidade e vamos evoluindo de acordo com as temáticas Vou colocar ou temas. o Léo aqui do lado para a gente mostrar alguns cartazes que mostram temas que estão no cotidiano dessas crianças, né? Esse aqui, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, a gente, em um momento da nossa aula, nós falamos sobre como reconhecer, né, no rostinho daquela criança, certo, as situações emocionais. Aí a gente traz para aquela aprendizagem socioemocional. Como identificar no outro, né, ter a empatia do coleguinha quando ele está numa certa dificuldade. São as emoções aqui. Aí né? são as emoções. E aí a gente pede eles para identificar, né, de acordo com a cor, qual a emoção que eles estão visualizando. E todos eles vão dizendo a emoção. Esse daqui. Vamos ver esse daqui. Esse aqui, a gente apresenta diante da dificuldade de um problema, como eles vão tomar a decisão correta quando alguém lhe faz o mal, mesmo que de forma sem querer, como um tropeção, um esbarrão, e ele vem a cair e até se ferir. E a gente ensina que eles coloquem a mão no coração, aprenda a contar até 10, sentindo uma respiração, e aí ele vai tomar a melhor decisão pensando sobre aquilo, ou conversando com um coleguinha, ou muitas vezes também procurando um adulto de confiança, que na situação e no ambiente escolar é a professora. Certo. E aqui já tem outras situações bem mais intensas, digamos assim, que já são coisas mais práticas. Né? Sim, com certeza. Nesse cartaz, nós abordamos a situação, por que não se deve
receber presentes de estranho. Certo. Ou como aceitar carona de estranhos. O porquê? E esse daqui? Pode colocar tudo junto que a gente vai... Esse aqui, nós abordamos o assunto que, diante de uma dificuldade, quem eles podem recorrer? Qual número eles podem ligar? Se chegar alguém na casa deles, que eles batendo, conheço. que é um dos temas que temos aqui também, e eles estão num momento só, a mãe está no fundo de uma casa, está na vizinha do lado, quem eles podem chamar? Aí nós aproveitamos para falar sobre as instituições, sobre os números de emergência, que é o 190, 193 do bombeiro, né? 190 da Polícia Militar e 192 do SAMU, sempre chamando um adulto de confiança. Ok. Aqui atrás sempre tem as orientações para os policiais poderem dar o conteúdo da melhor forma possível, de uma forma mais lúdica. Esse aqui, por exemplo, diz o seguinte: o que você deve fazer se alguém tentar tocá-lo de um jeito que você não gosta? Infelizmente, isso é uma realidade e vocês conseguem tratar desse assunto com a delicadeza para não causar um impacto de assustar, mas ao mesmo tempo de informar, é isso? Sim, bem interessante. A gente tem que buscar essa linguagem lúdica para respeitar a maturidade educacional de nossas crianças, onde a gente faz a pergunta: o que fazer ou como conhecer quando alguém lhe toca de uma forma diferente? Nós falamos como é o sentimento que elas vão sentir naquele cartaz, as emoções. Vão ficar envergonhadas, sem jeito, e aí dizemos: é quando alguém lhe faz cócegas que você não quer e a pessoa não quer parar. E aí falamos quais os locais onde um adulto não pode tocar, a não ser a mamãe ou o médico com a presença da mamãe. E aí eu digo: não fale agora que eu vou falar. É naquele local onde, quando você vai à praia, qual é a roupa que você usa que você vai à praia? Né? Aí os menininhos dizem a sunga. Aí nós falamos principalmente nesse local onde as crianças vestem a sunga. E aí as meninas, aí a gente sempre coloca em segundo, na sequência, a questão da roupa, a vestimenta das meninas quando vão à praia. Aí dizemos, é o biquíni. Aí elas dizem a parte de cima e a parte de baixo. Então é uma forma lúdica de eles saberem que aquele toque naquela área não pode. E às vezes acontece de os alunos se identificarem com alguma situação dentro de casa e comunicar à polícia, por exemplo? Pode acontecer de ter casos e eles perceberem tal situação, mesmo os novinhos, e vêm até a professora, fala. Ou se chegar ao conhecimento da Polícia Militar, a gente procura fazer os procedimentos que a lei obriga, como chamar a presença do Conselho Tutelar, para saber se tal fato é realidade, se tal fato está mesmo acontecendo com aquela criança. E vocês vão acompanhando essa criança. E aí nós acompanhamos, sim, o desenrolar da situação. Perfeito. Agora, para finalizar, depois de todo esse material, criançada interagindo, e aí vem o carinho das crianças de volta. Como é isso? Sim, recebemos homenagem, ficamos muito gratificados. Por ocasiões passadas já aconteceu de receber até um livro de presente do 4º ano de uma escola. Recebemos a cartinha mesmo feito, tudo com a presença e o carinho do professor que participa também, né? Então isso nos satisfaz. Pedidos para tirar foto junto quando a mãe chega no instituto, na instituição, na escola. Então, olha, minha mãe tira uma foto comigo. É bem interessante. Muda a relação do policial dentro da comunidade, né? É um abraçar, né? A sociedade está abraçando o serviço, né? E recebendo a palavra mesmo, policial amigo. E de contrapartida, nós temos sim a satisfação de dizer: estamos no local correto e no caminho correto. O ProERD está em constante expansão e atualmente conta com 165 instrutores atuando em mais de 100 municípios paraibanos. As escolas que desejarem receber o ProERD podem fazer o requerimento através dos Conselhos Regionais de Ensino Municipal ou Estadual, no caso das escolas públicas, ou diretamente ao programa por meio de ofício ao Comando Geral, localizado no centro de João Pessoa. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 3262-3580 ou pelo e-mail
proerdparaíba@gmail.com. A cada aula executada do Proerd, reacende a esperança de que nossas crianças e jovens agora têm a oportunidade certa de transformar a forma com que eles lidam com as realidades que as rodeiam, fazendo assim uma geração de cidadãos cada vez mais afastados das drogas e da violência. O Paraíba que dá certo fica por aqui. Até o próximo programa.